as faces da mulher. A primeira impressão dada para a mulher que seria como Eva representada na fé. Não havendo opção, felicidade a Adão era ela reservada. E todos tinham na mente, no tempo de antigamente, ela foi assim criada. Mais tarde, essa imagem foi transferida a Maria, dando a luz para aquele que a salvação traria. Ainda assim, seu coração continua na aflição, quanto querendo um dia mudar. Quanto mais o tempo passa, o desejo vem em massa seu espaço conquistar. Passou a ser a Amélia, que é mulher de verdade. Mudou o seu pensamento, sonhava com a igualdade. Disse que não dava mais lutar por seus ideais, ela então decidiu. Sua chance agarrou, a vida se transformou, assim todo mundo viu. Hoje em dia ela não é só esposa ou só filha. Além de ser mãe, é pai, é arrimo de família. Operária em construção, piloto de avião, policial feminina, caminhoneira, taxista, na estrada ou na pista, segue sempre a sua sina. Ao mundo pede licença, atuar como quiser. Sobrenome e competência, o seu nome é mulher. Dona de tanta emoção, controla seu coração, sempre no exato momento, pois a sua alegria, que a todos contagia, os tira do sofrimento. A mulher evoluiu para todo mundo ver. Então, na transformação, ajuda o mundo a crescer. Não apresenta vaidade, demonstra dignidade e dá exemplo de amor. Antes que eu me esqueço, sua existência agradeço, sempre a nosso Senhor. Eu sou a poeta cordelista Aurineide Alencar. Estou desenvolvendo uma oficina sobre literatura de cordel, que é patrocinada pela Lei Aldir Blanc e pela Secretaria Municipal de Cultura da cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Então, eu apresentei agora, nesse momento, um poema em estilo de décimas, né, que é escrito pela minha própria autoria. E agora eu vou falar um pouco sobre a literatura de cordel no Brasil. No Brasil, a literatura de cordel, ela veio pelos portugueses na metade do século XIX. Foi introduzida nos estados do Nordeste, mais precisamente nos estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Ceará. Ela entrou no gosto dos brasileiros, né, dos nordestinos, e a partir daí ela começou a ganhar espaço e passou a ser difundida no restante do Nordeste, né, e até chegar agora ao restante do Brasil. Então, segundo Cascudo, o primeiro cordel em estilo brasileiro, ele foi publicado pelo poeta paraibano Leandro Gomes de Barros, já no final do século XIX, que é esse estilo que o Leandro adotou, que forma esses folhetinhos aqui, esses livretos, né? E também com as regras básicas da nossa literatura de cordel, ou seja, da literatura de cordel brasileira, com as suas regras de metrificação, ritmo, rima e oração. E deu o formato ao cordel, que é esse livrinho aqui, esse folheto, né, que caiu no gosto do brasileiro, até mesmo por ser um material assim de baixo custo e ter acesso a todas as classes sociais. Então, a partir da década de 1990, o cordel ele passou a ser cada vez mais difundido no Brasil, né, e se expandiu para o restante do Brasil. Como eu falei antes, que ele passou por vários ciclos de declínio e de auges, né? Mas mesmo no período de declínio, ele conseguiu sobreviver,
porque ele já passou por muitas fases, desde o rádio a pilha, desde a televisão e as redes sociais agora, Facebook, Twitter, todas essas mídias sociais que ele continua sobrevivendo, ele continua vivo e cada vez mais forte. Então, ele sobreviveu todos os seus momentos de glória ou de declínio e continua aí para a gente. Na atualidade, o cordel ele é usado para divulgar informações jornalísticas de forma mais criativa, sem perder a característica. Então, no início, quando ainda o Brasil tinha pouca condições assim de imprensas, de jornais, tal, ele já foi usado muito como um tipo de jornal. É tanto que as pessoas mais antigas brasileiras, elas ainda acreditam apenas em notícias que vêm de um folheto de cordel. As pessoas antigas, quando você fala assim, aconteceu um fato novo, pode ser na política, pode ser uma catástrofe, alguma coisa que aconteça, e essas pessoas chegam a perguntar, saiu no folheto de cordel? Não, não saiu. Então eu não acredito, porque eu só acredito se tiver no cordel. Então ele pegou o gosto por isso, por as pessoas terem uma facilidade de captar a mensagem, devido ela ser uma história que ela vem nessa regra que eu acabei de falar, sobre metrificação, rima e ritmo. Então dá aquela musicalidade e as pessoas conseguem entender melhor aquela história que queria ser transmitida. Então, por isso que as pessoas gostaram tanto e gostam até hoje dessa literatura de cordel, que passou a ser não mais só como uma forma de jornalismo, mas ela passou a ser utilizada nas escolas como um meio, um auxílio didático para as professoras, os professores conseguirem ministrar melhor as suas aulas. Então, devido o cordel ele ter essa possibilidade de você trabalhar os conteúdos de diferentes formas e disciplinas, então ele passa a ser utilizado hoje em várias formas de aprendizagens. A literatura de cordel, ela está presente no dia a dia do nosso povo. Como eu falei, que ela poderia ser uma forma jornalística, antigamente ela era usada muito para descrever assuntos da igreja, assuntos da política, né? E hoje a gente já pode utilizar também em formas de acontecimentos, de histórias, tanto fictícias quanto histórias reais. Você pode estar utilizando esse gênero que é da literatura de cordel. Há que se dizer também que autores conhecidos como Carlos Drummond de Andrade já teve interesse em experimentar essa expressividade literária por meio do cordel, como o insosso poema A História de João Joana, musicada pelo especialista Sérgio Ricardo. Ariano Suassuna, que é outro autor brasileiro muito conhecido também, ele se beneficiou dessa literatura de cordel e escreveu inclusive filmes que é tão conhecido como o Alto da Compadecida, que é baseado em folhetos de cordéis, né? A literatura de cordel, ela não impõe limites para a sua produção ou divulgação, como descrito por Ariano Suassuna. Na literatura de cordel do Nordeste brasileiro, as suas diferentes fases históricas, por isso se observa folhetins de cordel sobre informações, sobre fatos heróicos, sobre lendas irreal e sobre o impossível do verdadeiro, mas narrado como fato vivenciado por alguém como no passado, além dos relatos sobre religião, feitos morais, satíricos e assim como o histórico, se fazem presentes nas suas narrativas. Não restam dúvida quanto à importância e relevância do estudo da literatura de cordel, patrimônio imaterial cultural brasileiro, que constitui uma das mais importantes
páginas no folclore do Brasil. Então, hoje, esse apanhado aqui que eu fiz sobre a introdução da literatura de cordel no Brasil, sobre essa expansão, e mais tarde irei falar sobre a estrutura de um cordel, então, mais especificamente.